brasileiro é feito de emoção, histórias que refletem o nosso país e de profissionais que colocam alma em cada produção. Mas e o futuro do audiovisual? Para onde estamos indo? Olá, eu sou a Ariel Vidal e esse é o Lugar de Fala, um espaço para dar voz a pessoas que tenham experiências para compartilhar suas vivências, opiniões e aprendizados que fazem a diferença no mundo. Hoje o nosso papo é com o Roger Gavil, que é diretor e cineasta e vai contar sobre os desafios, as gratificações e o futuro do cinema brasileiro. Então se ajeita aí, coloca o fone e vem com a gente, que essa conversa promete te inspirar. Roger, como começou a sua carreira no cinema e quais momentos marcaram a sua trajetória? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, Ariel, pela oportunidade de inaugurar o seu podcast, né, para falar de uma paixão, uma das minhas paixões, né? E eu tenho sim um lugar de fala na área da dramaturgia, do cinema e do audiovisual. Já são mais de 35 anos dedicados a pensar dramaturgia, pensar entretenimento, né? Hoje eu trabalho numa empresa de entretenimento e assim, a minha vida foi boa parte dela, ou quase toda ela, desde que eu me entendo como profissional, trabalhar com dramaturgia e audiovisual. E nos últimos 15 anos, dedicados a cinema, a produção de cinema independente. E assim, a gente entende que cada área tem um desafio. Como você lidou com os desafios do cinema? Sim, olha, arte no Brasil é um desafio constante. Fazer arte, viver de arte no Brasil é um desafio. Por quê? Falta investimento, embora tenhamos aí algumas leis, dos dispositivos de leis de incentivo, mas o Brasil, por ser um país muito grande, é um país continental, então assim, por maior o investimento ainda é pequeno frente ao tamanho do Brasil e o número de pessoas que querem produzir e querem viver a sua arte. Por exemplo, a Coreia, ela passou os últimos 30 anos, o governo investindo poderosamente na produção de conteúdo, a nível exportação. E hoje, realmente, a Coreia exporta conteúdo para o mundo todo. O Brasil, que ele passa por uma fase ótima no cenário do audiovisual e do cinema. As premiações do Oscar, Berlinale, Cannes, o Brasil teve aí um olhar de fora para dentro, dizendo assim, bom, lá eles conseguem fazer, eles produzem também conteúdos. Então o Brasil passa por essa boa fase do cinema, mas ainda falta investimento para os produtores independentes. A produção independente, ela é importante por quê? Porque ela dá independência ao produtor de conteúdo a fazer o que ele quer, a pensar, contar a história que ele quer, não exatamente ligada a agendas, à parte comercial, mas o produtor independente ele tem a possibilidade de realmente imprimir o seu olhar de mundo através da tela, do cinema, e contar uma história que não seja exatamente aquilo que as pessoas querem que ele faça. A gente tem aí uma tendência a valorizar o que é de fora, né? Por exemplo, quando eu participo de festivais internacionais, eu percebo que lá fora eles valorizam outras produções, coisas que aqui no Brasil a gente às vezes não tem o devido valor. As pessoas não dão o devido valor à produção que se faz de conteúdo independente no Brasil. E o que você espera, o que a gente pode esperar do cinema, né, no futuro do cinema? Dadas tantas autorizações que têm surgido, os formatos que têm surgido, o que a gente pode esperar do cinema? Sim, eu acho que o cinema ele sempre foi muito importante para testar tendências. Por exemplo, quando a gente teve aí a ideia do croma, né? Aquilo ali, o cinema foi um dos precursores do croma, da pós-produção, dos efeitos especiais, né? Então hoje em dia a gente está aí caminhando para um futuro que eu penso como ferramenta, não exatamente para substituir a produção, mas como ferramenta de produção ou de pós-produção, que é a inteligência artificial. Estamos vivendo aí ensaios, pequenos ensaios de conteúdos sendo produzidos exclusivamente pela inteligência artificial. Acho que o futuro é isso, a gente vai se transformando, o cinema ele cumpre esse papel de ditar tendências ou olhar mesmo para o futuro. Sempre quando você vê um filme de ficção científica, você fica pensando, puxa, será? Isso de repente já está acontecendo e no futuro você vê que aquilo se torna uma realidade.
Então o cinema ele sempre cumpriu esse papel de olhar para o futuro. E eu acho que a inteligência artificial, os microdramas, os novos formatos passam sim pelo cinema e a gente está antenado e vivendo isso a todo vapor. Interessante, mas é uma dúvida que surge, né, entre muitas pessoas, porque muitos são contra a inteligência artificial, muitos não querem se adaptar, outros usam demais e acabam tirando um pouco da essência, né, e criam conteúdos muito rasos. Qual o conselho que você dá para os profissionais que estão começando, para eles não perderem essa essência, né, não perderem a essência? Sim, então, assim, todas as vezes que as tecnologias elas vieram se aprimorando, elas sempre tiveram esse medo, né, de vai substituir, vai perder. Por exemplo, quando veio o rádio, né, e aí as pessoas viram, aí veio a TV, aí pensaram, poxa, o rádio vai acabar. E não acabou. Ela se integrou, ela se transformou. O que a gente está vivendo aqui é o quê? Seria um programa de rádio com o vídeo. Então você consegue transformar as mudanças, né, as atualizações, elas não vêm exatamente para substituir as outras, elas vêm para trazer uma transformação. Então eu acho que sim. Como é que você faz? É se aperfeiçoando sempre. Na nossa sociedade, o aprendizado, a formação nunca termina, você tem que estar sempre se atualizando, as coisas mudam muito rápido, as transformações e as novas tecnologias, elas avançam com muita velocidade e nós, que somos criadores de conteúdo ou que somos profissionais de qualquer área, precisa estar sempre se atualizando para se apropriar daquela ferramenta de atualização para melhorar a nossa entrega, a nossa performance. Então, eu não vejo exatamente como um inimigo, mas como uma ferramenta para melhorar a minha performance, a minha entrega e a experiência final. O Brasil, ele tem essa questão que os investimentos financeiros são pequenos, ou são aquém do que necessita. A inteligência artificial, ela vem para talvez preencher essa lacuna e ampliar a produção independente, quer dizer, melhorar, equiparar a produção independente a uma produção internacional. E a gente, quando o espectador for ver, ela vai realmente entender, poxa vida, por mais que seja inteligência artificial, ele vai pouco se importar com isso, ele vai importar com a experiência final positiva, agradável, de entretenimento, de reflexão, mas tudo eu acho que tem que passar sim pela interferência e a impressão humana. Isso eu acho que é um ponto a ser discutido sim, para que não seja tudo feito por robôs, tudo feito por dados 0 e 1, e realmente isso fica muito superficial e acaba ficando desinteressante para que o outro humano se aproveite essa experiência, consuma esse conteúdo. E falando sobre essa questão da essência humana, né? As suas obras, elas refletem isso? Você pode citar alguma delas aqui pra gente? Sim, eu tenho alguns curtas-metragens que eu produzi e eu tenho 2 filmes que eu posso destacar aqui. Um é o Amores Artificiais, é uma história de uma mulher que teve traumas na sua infância e quando cresceu se transformou numa psicopata. É um filme de drama, mas que tem ali uma tensão psicológica muito forte, baseado em pesquisas que fala sobre 2% da população mundial que sofre com alguma patologia como essa, de psicopata, sociopata, enfim. Amores Artificiais é um filme que inclusive foi premiado o melhor roteiro, o melhor filme em festivais. E tem um filme que eu lancei há pouco tempo, chamado Tiro Certo, Rina em Chamas, que é uma história de ação de um policial que também teve um trauma na sua vida, perdeu a família, perdeu a esposa, a criança que estava ainda no ventre, e aí ele se torna aí um vigilante que foi reconvocado pela polícia para combater o crime organizado. Tem essa tensão policial versus crime organizado, mas também fala de um pano de fundo que é o tráfico de órgãos humanos. Tiro Certo, Rina em Chamas já está despontando aí em festivais e em breve vai estar aí em melhor streaming para as pessoas poderem aproveitá-lo em casa e entender essa visão de mundo sobre o Rio de Janeiro. Tiro Certo, Rina em Chamas. Interessante, muito bom. Obrigada por essa entrevista, foi maravilhoso esse papo. Muitos conhecimentos e aprendizados, né, para a vida. E para quem está nesse mercado de cinema, né, aproveita para seguir o Roger Damil do Instagram e acompanhar a Fita e ter gostado. E nós ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar esse podcast até o final. Nós estamos retomando com o lugar de fala, trazendo profissionais e pessoas que têm um lugar de fala, né, para compartilhar experiências conosco.
Te agradecemos por estar aqui, te agradecemos também, Roger, por essa participação. Obrigada. O prazer foi meu. E até a próxima. Até a próxima.